Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Estadão Rumo à COP30. Em novembro desse ano, o país vai sediar a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. O evento que vai acontecer em Belém, no Pará, vai reunir delegações de todo o mundo que vão discutir como reduzir as emissões de gases de efeito estufa para conseguir segurar o aquecimento global. As empresas não vão participar diretamente dessas discussões que vão estabelecer a estratégia para reduzir as emissões, mas elas vão ser afetadas diretamente pelas decisões que forem tomadas lá. Elas vão ter que reduzir suas emissões, vão ter metas para isso e vão ser impactadas pelas decisões. Por isso, desde o fim do ano passado, quando acabou a COP realizada no Azerbaijão, o Estadão tem entrevistado representantes do setor privado para saber como eles estão se preparando para esse novo mundo de economia verde e emissões reduzidas. Hoje está aqui conosco para conversar sobre o assunto o diretor titular adjunto do Departamento de Desenvolvimento Sustentável da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, o Calil Cury Filho. Calil, obrigada por ter vindo até aqui ao Estadão para conversar sobre esse assunto. Calil, se você puder dar um panorama de como as empresas do Estado estão nesse caminho de descarbonização, o que elas têm feito para atingir essa redução das emissões. Muito obrigado aí pela oportunidade da gente falar um pouco sobre a indústria e dar mais conhecimento para a audiência expandida, né, do quanto a indústria brasileira vem contribuindo para a redução de emissões. A indústria brasileira, de uma maneira geral, e como o Parque Industrial de São Paulo é o mais importante, ele puxa essa fila, mas a indústria já vem reduzindo emissões nas últimas 3 décadas, tem uma redução aí bem relevante. E a razão dessa redução tem a ver com modernização, tem a ver com a cada vez maior disponibilidade de energia limpa, de energia renovável, que a gente chama, né? Seja a energia hidráulica normal, que a gente vinha usando historicamente, mas a incorporação na matriz hoje de energia solar, de energia eólica e algumas até a condição de autogeração. Tem empresas que geram sua própria energia via solar ou via eólica e também biomassa, né? Nós passamos a evoluir muito na geração de energia com a biomassa e inclusive pela exploração cada vez maior da biomassa, utilização para fazer combustíveis, né? E que geram energia, né? Por exemplo, para o trânsito. A energia na mobilidade urbana, a emissão é das maiores parcelas da emissão que a gente tem hoje no planeta, pela mobilidade, seja na mobilidade urbana, seja na aviação, que já está hoje sendo olhada como um setor crítico, e a marítima e ferroviária. Então, quando você pergunta como as empresas, o que elas têm feito, as empresas vêm cuidando desse tema de uma forma relevante, porque é um tema que, até para a pessoa física, o olhar a energia tem custo alto. Se a gente puder reduzir o consumo de energia, você está melhorando a performance da sua empresa. Se você puder gerar sua própria energia, você então está barateando mais ainda. As indústrias têm na sua agenda isso, e eu diria, vou aproveitar e dar a ciência à sua audiência, né, de que a Fiesp, junto com o Senai, aqui em São Paulo, e o próprio Sebrae, nós temos um programa conjunto, que nós chamamos de Jornada de Descarbonização da Indústria, que é um programa voltado, falando do Estado de São Paulo, para as mais de 40 mil empresas, pequenas e médias, que a gente tem no Estado de São Paulo, para essas empresas poderem, aquelas que ainda não têm uma condição interna de calcular suas emissões, de ter um plano de redução, ter uma estratégia avançada nesse sentido, o Senai e a Fiesp e o Sebrae, enfim, em conjunto, né, montaram um programa para oferecer para essas empresas um apoio, uma consultoria mesmo, para as empresas que faturam até 8 milhões, que é um faturamento razoável, tem muita empresa nessa faixa. Para essas empresas é um programa gratuito. As empresas um pouco maiores, aí tem um processo de remuneração dessa consultoria,
E é uma consultoria que tem um programa em 6 fases, 6 etapas, que começa desde de conversar com a empresa sobre quais dados ela precisa dispor, ou já com os dados que ela dispõe, o que ela já poderia trabalhar. Depois, numa segunda etapa, calcular suas emissões, e aí dentro de protocolos para que essas emissões sejam comparáveis e que possam compor as emissões, vamos dizer, da sua cadeia, né? As grandes empresas, essas até por decretos e pelo processo do compromisso brasileiro da NDC, né? Do compromisso internacional do Acordo do Clima, que veio desde da Conferência de Paris, né? A COP19, né? Que lá se vão 10 anos. A NDC já são as metas dos países para a redução de emissão. O né? N vem de nacional, D de metas determinadas e de C de contribution. Isso. Foi uma forma que a ONU resolveu, muito criativa, né? E isso começou no México, ainda na Conferência de Cancún, que é precedente da Conferência de Paris. A ONU não estava conseguindo, desde Copenhague, quando se imaginava, né, que as coisas fossem ter um acordo, mas com essa determinação, muitos países têm uma reação do tipo: quem manda na minha vida sou eu, quem manda no meu país, a soberania, compreende? É uma questão até emocional, mas importante. E a ONU conseguiu, né, algumas cabeças muito privilegiadas ali, conseguiram inverter e falar assim: não, em vez de cobrar quanto que eles têm que reduzir, vamos perguntar quanto que eles podem contribuir. Sabe? Quase como uma lista de casamento, assim, cada um deram umas guidelines, mas cada um pôs o que poderia ou o que gostaria. Por isso que é uma contribuição e é determinada pelo país, né? E uma contribuição nacional. Mas ficou a sigla NDC do inglês. As grandes empresas, pela própria o acordo do país e da NDC, elas já são parte da massa de emissões que vai sofrer os ajustes, né? Mas essas empresas, na verdade, são cabeças de um processo que tem toda uma cadeia, que vai desde o pequeno fornecedor até a grande empresa que vai consolidar. Ou como no caso do automóvel, a gente chama as montadoras, na verdade, ela não faz o carro, ela monta, né? Tem uma que faz o motor, a outra faz o fio, outra faz o vidro, outra faz a maçaneta, outra faz o assento, outra faz a luminária tal, e o sistema elétrico, o sistema eletrônico, e aí eles montam. Então tem toda uma cadeia, né? Que é uma cadeia de valor. E é uma cadeia produtiva. E as pequenas e médias empresas fazem parte dessas cadeias. As grandes, eu diria, como nesse mundo globalizado, e o Brasil é um player global, as grandes empresas já estão globalizadas. Então, elas já têm uma métrica, uma conversa entre as empresas e entre as empresas e o mercado, entre o mercado e os órgãos reguladores. Então, essa iniciativa é para ajudar as pequenas empresas a reduzir que elas não têm esse know-how, nem a linguagem, muitas. Então, a gente vai trazer essa metodologia para eles, depois vai fazer um cálculo, depois do cálculo vai situar, dizer, como num check-up pessoal, você tá obeso, você está com isso, está com a pressão alta, baixa, e aí vamos propor para eles o que seria ideal para a faixa que ele trabalha, o que é possível dentro do que ele tem de medidas e dados, e depois montar um plano estratégico e acompanhar e ajudá-los a evoluir. Esse programa veio baseado numa iniciativa anterior que se chamou Jornada de Digitalização das Empresas, porque também nesse mundo global, se você empresa não estiver digitalizada, continuar com papel, carimbo, caneta, bic, não dá para fazer. Então, a digitalização era importante. Nesse universo que eu falei de 40 mil empresas, essa jornada de digitalização ainda está em curso, está acontecendo, já tem 25 mil empresas que aderiram, ou seja, muito mais do que a metade, e continuam aderindo. E é uma jornada muito virtuosa, porque é como que uma reciclagem, é um curso de atualização. E nós vamos fazer isso para a descarbonização. Tá. Agora, você falou, né, que as empresas, e aí empresas maiores já têm, né, já estão preocupadas com isso, se elas reduzem energia, elas estão reduzem o gasto de energia, estão reduzindo emissões normalmente. Sim. Mas elas têm desafios grandes. Quando a gente pensa, por exemplo, siderurgia, cimento, cimento, eles
nem uma tecnologia que permita eles zerarem as emissões líquidas de carbono é acessível ainda, né? Como que elas estão trabalhando, essas empresas que dependem, no Brasil, que dependem de novas tecnologias? Qual que é o cenário para essas empresas? Olha, Luciana, a sua pergunta é uma pergunta que tem resposta, tem que ter, mas não é uma resposta que vai dar a solução, porque está em vias está em processo. Eu já acompanhei no passado recente uma grande empresa de cimento brasileira, e eu via dentro da empresa todo o empenho, porque a consciência, essas grandes empresas que estão com conexão do mercado, ainda que ela não esteja internacionalizada, mas se o produto dela é um produto que tem comércio internacional, as referências são as mesmas. Então, ela está olhando esse mercado e está olhando essa realidade, todo mundo sabe disso. As grandes empresas têm diagnóstico claro da situação. E a indústria do cimento, por exemplo, tem uma iniciativa que já não é de agora e que também aderiram, por exemplo, ao Pacto Global da ONU, que é do começo dos anos 2000, mais ou menos, né? E elas aderiram. Tem todo um programa de buscar redução. O cimento ainda não conseguiu trazer alternativas suficientes para zerar a emissão. A emissão de cimento, grosso modo, 1 tonelada de cimento é 1 tonelada de CO2. Essa ordem de grandeza, né? O Brasil não tem esse índice, é muito menor, porque a gente tem, primeiro, a energia de base limpa, né? Renovável, isso ajuda. Você vai comparar com a Alemanha ou com outros países produtores de cimento, você tem energia do carvão, energia térmica de óleo, tal, que é completamente diferente. Nós não temos. Nós temos aproveitamento, assim, numa simbiose industrial que vai num caminho que a gente pode abordar mais para frente, se você quiser, sobre circularidade, simbiose das indústrias, né, que vem para aquela economia circular, que é um dos caminhos de saída do nosso problema, do enrosco. A empresa, por exemplo, de cimento, junto com a siderúrgica, ela usa rejeito da siderurgia para fazer o cimento. Com isso, ela ajuda na emissão da siderurgia e reduz a sua emissão, ao invés de usar um terceiro material que teria que ser explorado, né? Então, siderurgia e cimento, que são grandes emissores, tem um programa eles vêm trabalhando na redução e na busca de materiais e de soluções tecnológicas que possam substituir, mas ainda não está pronto. Mas essas isso. soluções são caras, não? Não, são quem caras. Vai arcar com isso? Como que você vê a adoção dessas tecnologias que são caras? Olha, eu tenho uma visão pessimista e uma otimista. A minha visão eu tento ver os dois lados, mas eu vou mais pela otimista para poder acordar amanhã e continuar. Eu acho que o paralelo que a gente pode fazer é o que aconteceu com a energia solar. Eu me lembro da energia solar, quando começou, a geração de energia solar era assim: a energia solar é abundante, porque, primeiro, é óbvio, né? Até o Sol está aí. Se você calcula a quantidade de energia que o Sol manda para a Terra, se a gente transformar isso em energia elétrica, em energia para mobilidade e tal, a gente tem energia de sobra. Mas é custoso, porque eu tenho que capturar essa energia e tem que ter a célula e que tem que transformar e tal, os materiais, caríssimo. Era caríssimo, agora é barata. Por quê? Foi escalando e foi, como é que se diz? Foi aprimorando, né? Então, tanto a siderurgia como a questão do cimento, as alternativas que se conhecem são caras, mas dependendo da escala e dependendo também das imposições que venham dos órgãos reguladores, esse caro pode ser uma coisa assim, é caro, mas é obrigado, eu tenho que fazer. E o mercado se ajusta. Muitos países deram, nos últimos anos, subsídios para que as empresas substituíssem suas fontes de energia, né? Como que você vê essa questão? Vocês defendem aqui no Brasil algum tipo de subsídio para isso? Não, o que vamos dizer, falando aí no senso comum, o que hoje em dia é uma questão de discussão bastante relevante,
sobre os subsídios que a indústria do petróleo tem. Se não me engano, são mais de 4 trilhões de dólares anuais de subsídio para essa indústria. O que é um contrassenso, se você olhar e falar assim, mas espera aí, a gente precisa reduzir a emissão. Como é que eu ajudo, dou um subsídio desse tamanho para a indústria do petróleo, né? Toda a indústria, todos os seus processos, né? Não é para extrair o petróleo, é o petróleo, o uso, transformação, enfim. Isso tem um contrassenso, aparentemente, né? E você fala, não, em vez de eu dar esse subsídio, eu ponho esse dinheiro para substituir tecnologias e ir para uma linha de menor emissão. Esse é um trade-off difícil. Mas uma coisa que, se a gente for aprofundar, mas fica realmente, tem que entrar muito a fundo para você poder entender, e eu não tenho... o meu escafandro vai só até 5 metros. Eu não vou a 200 metros de profundidade do oceano. Não tenho essa resposta para você, mas eu vou te dizer onde está essa resposta. Ou pode estar, melhor dizendo. Se você olhar o nosso mundo, né, como está a nossa geração, como no mundo que a gente vive, a gente está muito conectado com o petróleo, na petroquímica, nos materiais que a gente usa e tal. Desmontar isso eu aprendi. A minha angústia acabou. Eu ficava, não, mas tem que resolver. Daí, Copenhague, eu estava lá esperando assinar o acordo. E eu já a COP de Copenhague em 2009. Copenhague 9. Eu fui em 18 COPs, bastante. E Copenhague estava no meu começo ali, de ir em COP, e eu estava animadíssimo, né? Porque era a hora, o Obama ganhou a eleição nos Estados Unidos, o mundo vai ser outro, e nós temos que acabar, reduzir, porque senão a perspectiva é uma catástrofe de mudanças climáticas, só que a gente está até vivendo. Né? Eu acho que a agenda agora é mais de adaptação e continuar nessa linha, mas não dá mais para negar o que está acontecendo. Enfim, o que acabou com a minha angústia? É entender que o processo da indústria do petróleo, né, que está tão arraigado na nossa sociedade, a gente evoluiu tanto por causa do petróleo, a gente faz garrafinha aqui, se você for no hospital, o catéter que usa, tudo vem do petróleo, né? A gente está muito dependente do petróleo, em todos os sentidos. Se eu falar, vou para os Estados Unidos para ver um negócio, você vai pegar um avião, petróleo. O petróleo está em tudo, em quase tudo. E no plástico, na borracha, enfim, vai por aí. Desmontar isso demora. E eu acho que o mundo está fazendo esse trabalho. Tem uma discussão se está fazendo na velocidade que possível. Tem críticas, você vai dizer, mas tem país que não faz nada, será que está, não está? Mas se você olhar o mainstream das indústrias, das empresas, elas têm isso como questão dada, sabe? É a data, assim, nós não vamos mais ter petróleo lá na frente. Uns acham que é em 2035, outros acham que é em 2040, o outro fala, não, mas vai sobrar até 2060. Mas que o caminho está dado, está dado. Eu fui convidado, coisa de uns 3 meses atrás, para uma reunião na Anfávia, mas foi um convite, não foi nem pela Fies, foi pela pessoa física, por um diretor da Anfávia, que é meu amigo, e ele falou, nós vamos fazer uma reunião para fazer um pré-lançamento do programa de descarbonização da indústria automobilística, que nós vamos levar para apresentar para o presidente da República, primeiro para o ministro da Indústria, no Geraldo Alckmin, depois para o presidente da República, o Lula, e depois dar publicidade. Foi o que eles fizeram. A indústria... Eu fiquei olhando, eu estava lá de convidado, fiquei quietinho, e estavam mostrando até 2045 o que eles vão fazer, a indústria brasileira, mas que tem a ver com a indústria do mundo, porque quem são as indústrias brasileiras? Toyota, a Volkswagen, a General Motors, a Ford não estava porque saiu, mas podia estar. Só a indústria, tem a Stellantis, que na Stellantis está a Fiat, Chrysler, Sim. Jeep, blá, blá, blá. O programa é um programa super consistente e é para 2045 que eles fizeram o plano. Ou seja, nós estamos falando de 20 anos, né? Ninguém está discutindo assim, e a COP30, o que vai acontecer? Será que o Brasil... Não. As empresas, as grandes linhas de indústria, né? Os segmentos industriais, têm isso muito claro. Agora, é desafiador. E se a gente for contar o resultado no curto prazo, pode infartar, porque não deu. E é desafiador e caro. É o consumidor que vai pagar por isso? Luciana, quando você pergunta se é o consumidor que vai pagar, não é? Eu queria remeter o consumidor para o cidadão.
Eu acho que, como cidadão, você pode ser consumidor, produtor, intermediador, analista, crítico, professor, aluno. Tem todo o amplo espectro de atividades, né, que está ali na cidadania. Mas a cidadania é muito sobre responsabilidade, né, sobre compromisso, sobre seriedade. E aí, quando você coloca num ângulo assim, esses ajustes vão mexer no preço das coisas, as coisas vão ficar mais caras, é o consumidor que vai pagar. Eu não acho que esse é o caminho de achar a resposta, porque é uma coisa sistêmica. As soluções serão cada vez mais de impacto, de efeitos sistêmicos, porque está tudo interligado. E se o consumidor vai pagar mais caro, não necessariamente, primeiro, e segundo, a equação realmente vai ter que entrar a empresa, o governo, a sociedade, são cada vez mais sistêmicas mesmo e interligadas. Então, se um preço tiver de uma forma que é absurda, mas necessária, você vai ter que ter a intermediação do governo no sentido de ter uma taxação diferenciada ou mesmo um subsídio, né? Um incentivo, vamos chamar assim. Eu gosto de incentivo. Subsídio dá uma sensação de que é para ajudar alguma coisa que está indo mal. Incentivo é para ajudar alguma coisa que está indo bem, né? Então, vai ter que ter equilíbrios globais, sistêmicos, né? Então, a renda vai ter que ser ajustada à realidade, o consumo. A gente vai para uma sociedade melhor. Tá. Agora, Calil, você é coordenador do Fórum Mundial de Economia Circular que vai acontecer no Brasil, né? A economia circular também pode ter um papel na descarbonização. Enorme, enorme, porque, veja, quando a gente fala da agenda de redução de emissões, o primeiro ataque que foi feito é sobre a geração de energia, né? Porque se você olhar a energia como um todo, a energia, considerando combustível fóssil, né? Dos combustíveis fósseis que tem a emissão de carbono, né? Então, é o petróleo, o gás, o carvão, né? E quando você olha o volume de emissões, ele está ligado à energia, né? Mas você atacar somente a agenda da energia, eu diria, a energia é capaz de ser responsável. Estava olhando outro dia um dado desse, acho que 85% de todas as emissões do mundo tem a ver com energia, com o uso da energia, né? E claro, da energia fóssil, sem dúvida. Mas quando você ataca puramente a substituição de energia, eu estava com uma termoelétrica a carvão, eu vou trocar por uma usina de biomassa, ou vou fazer uma eólica, uma solar, pronto, que é mais fácil, assim, limpa, assim, clara. Vou fazer uma usina de energia solar. Muito bem. Ao você olhar essa pura substituição, você consegue reduzir. Mas o uso de energia tem a ver também com a produção, com o consumo. E a economia circular entra, eu diria, de uma forma assim, muito virtuosa nesse processo da redução do uso da energia. Não é a redução das emissões pela energia, mas a redução do uso da energia. De que forma? Mudando, e aí entra no cidadão já, do consumo, um consumo consciente, né? Um consumo do suficiente. Eu penso que o mundo do futuro é o mundo do suficiente, né? O supérfluo vai ficar supérfluo, a palavra já mostra, é o mundo do suficiente. Então, se você na economia, os conceitos, os valores, os princípios, melhor dizendo, de economia circular, tem a ver com o consumo, de você consumir aquilo que você precisa, não mais. Tem a ver com o descarte daquilo, da embalagem, ou mesmo do produto que você utilizou, esse descarte ser um descarte seletivo para você permitir o reaproveitamento desse material, dessa matéria-prima. Você tem, no sentido do produto, o produto tem uma vida útil mais longa, porque aí você vai substituir menos vezes e você vai consumir menos energia para fazer produtos, porque aquele produto vai durar mais. Mas as empresas estão... Porque
sempre se falou, né, que as empresas querem fazer uma coisa que você possa substituir o mais rápido possível, que a dure obsolescência menos. programada, Exato, né? Exato. E como que elas estão lidando com esse tema? Eu acho que algo hoje em dia difícil, isso, né? é mais ou menos como entrar no mar e pegar a zona de arrebentação. Essa é uma parte difícil, mas que vai ter que mudar, né? Vai ter que mudar. Como as empresas estão fazendo, algumas de uma forma muito inteligente, que é o conceito de produto como serviço. Por exemplo, você já tem empresa de iluminação, não é ainda de uso geral, mas eu posso dizer, o aeroporto de Amsterdã, por exemplo, você tem lá a Philips, né, que é holandesa, está lá na Holanda, o Schiphol, o aeroporto de Amsterdã, um monstro daquele aeroporto. A iluminação com as lâmpadas do fabricante era a lâmpada queima, você vai comprar mais lâmpada e tal, né? Teoricamente, poderia alguém falar, não, quanto mais queimar a lâmpada, mais lâmpadas são vendidas. Essa conflito aí pode ter uma solução como eles fizeram lá. A empresa vende a iluminação, ela oferece o serviço de iluminação do aeroporto. E, portanto, é a de iluminação com a qualidade X, ou seja, se a lâmpada queima, ele a substitui. Então, você acaba fazendo com isso um círculo virtuoso, onde a empresa quer que a lâmpada não queime, porque senão ela tem que trocar a lâmpada. E aí, então, ela vai buscar na produção uma lâmpada, um processo que certamente é mais custoso num primeiro momento, mas, enfim, coloca-se num pacote de fornecer o serviço de iluminação. Tem empresas que, aqui no Brasil mesmo, de você comprar o serviço de água filtrada. Então, você instala na sua casa um filtro que pode ter até água gelada, água não gelada, e aquele aparelho sofre você paga por mês o serviço de água gelada. E aí você não tem que ficar vendo se o filtro está entupido, se está na hora de trocar a vela, né, o material filtrante, se está na hora de fazer uma manutenção ou uma atualização tecnológica. Aquilo você faz e é um ganha-ganha. Você tem uma qualidade e o fabricante é que cuida desse tempo de durabilidade do produto, né? Esse é um dos caminhos. O outro caminho é o caminho, e aí sim o regulador, por isso o governo tem que ter um papel fundamental. Não dá para o governo se omitir, o governo vai ter que participar. E não tem nada a ver com aquela discussão política de governo maior, Estado mínimo, Estado máximo, né? Mas é do papel do governo de regulador, né? E inclusive de indutor de transformações, ou de líder, ou de participante fundamental para transformações. Por exemplo, o que ele pode fazer nessa linha da obsolescência programada, assim chamada? Primeiro, o governo pode incentivar o aproveitamento de peças e produtos que sejam reciclados e não tributar, por exemplo, né? Hoje a gente tem, por exemplo, uma garrafinha dessa daqui, o custo dela, se você comprar na fábrica, o material-prima dela, PET, fazer, é X. Se você pegar a garrafinha que está na lata de reciclagem e for refazer, você vai pagar imposto. Ainda não está pronta, a legislação não entendeu ainda, porque tem um delay mesmo, né? Mas o que o governo pode fazer, os reguladores, vamos chamar, ele pode colocar obrigação de reparo e substituição como obrigatório. Então, quando você compra o produto, você tem o direito, como consumidor, ao reparo daquele produto. Então, o fabricante vai ter que reparar. Se ele vai ter que reparar e se ele vai ter que fornecer peça para substituição, isso ajuda a falar, bom, vamos fazer o equipamento que dure mais possível, né? Agora, o governo hoje tem debatido medidas como essa? Está na pauta? Isso é uma... Como que está? Eu diria aqui que se a gente fizer uma análise assim, muito fria, uma análise técnica, né? O governo isenta, né? Fria nesse sentido, isenta. O governo está... O MIDIC, por exemplo, que é o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que é ligado aonde a Fiesp, vamos dizer, se conecta, né? É aí que é o nosso hub, né? Onde eu conecto lá o meu USB para conectar no sistema. A gente também
tem conexão com o Ministério da Fazenda, Ministério do Trabalho, etc. Mas a casa da indústria é o MDIC. O MDIC tem, nesses últimos 2 anos, né, que o MDIC voltou a ser MDIC, porque ele estava embutido no Ministério da Economia na última gestão de governo, 4 anos passados. Né? O MDIC está tomando uma série de medidas, criou um programa Nova Indústria Brasil, onde tem um capítulo sobre economia circular. E está montando, foi o governo federal, a presidência da República, que definiu um Programa Nacional de Economia Circular, por decreto. O Ministério está montando um plano detalhado, criou um Fórum Nacional de Economia Circular, cuja primeira reunião foi sexta-feira passada, e cuja segunda reunião, pelas informações que eu tenho, vai acontecer um pouquinho antes do Fórum Mundial de Economia Circular, que vai ser em maio, e o governo está tomando uma série de medidas e está apoiando uma legislação que está em tramitação no Senado para aprovação, que é um projeto do senador Jacques Wagner, que é o Programa Nacional de Economia Circular do lado do Legislativo. Mas então você acha que o governo está encaminhando essas medidas? Está encaminhando. Está indo bem. E muito bem, eu diria. Não é bem, muito bem. Agora, é muito recente. E aí você pode perguntar, mas a questão de economia circular é recente? Se a gente olhar no ciclo econômico, né, da Revolução Industrial, ou pós-Revolução Industrial, o conceito de economia circular, assim definido, é recente. Alguns princípios sempre tiveram... Recente de quando, mais ou menos? Eu diria que nós estamos falando nessa onda das mudanças climáticas, da busca de soluções para esses dilemas que a gente tem, onde passa. Como é que eu vou resolver o problema da emissão? Como é que eu vou resolver o problema do cimento, da siderúrgica? Por exemplo, cimento e siderúrgica, uma das áreas que você pode resolver bastante coisa, sem ainda ter a tecnologia que muda a emissão por unidade de produto, é você trabalhar a construção civil. Você já deve ter visto, se na tua casa um dia você precisa fazer uma reforma, porque vai nascer um nenê, precisa arrumar o quarto, o cara entra uma marreta no seu apartamento, quebra tudo aquilo, aquilo vira escombro, para depois botar o cimento de novo e tal. Quanto mais a gente tiver construções que permitam a adaptação, que tiver produto pré-fabricado, kits que você vai e instala, facilita, não é? E você gasta menos material. Ainda que o material em si emita muito na unidade, mas você vai usar menos. E isso é recente. O conceito de sustentabilidade, como a gente vê, que depois foi para desenvolvimento sustentável, também é recente. Eu diria é questão dos anos 2000 que esse assunto começou a tomar corpo, né? Agora, você acha que o governo está encaminhando essas medidas para promover a economia circular, está indo bem? Que países o Brasil poderia usar como exemplo, que estão à frente nesse tema? Olha, o que eles têm feito, esses países? Eu vou dar 2 países da Europa e depois vou falar um pouco da América Latina e Caribe. Da Europa, a Finlândia, que é o nosso parceiro para o Fórum Mundial de Economia Circular. Esse fórum vai estar na 9ª edição. As 8 anteriores foram metade na Finlândia, metade fora da Finlândia, fora da Europa até. Foi no Japão, no Canadá, em Ruanda e teve na Bélgica. E o resto foi em Helsinki, na Finlândia. Mas a Finlândia é um país... A Finlândia tem um programa de economia circular e de redução agressivo. Eu me lembro, posso estar errando, mas é alguma coisa assim, até 2030 você já não pode ter mais emissão disso e daquilo. Tem algumas coisas muito fortes. E eles têm um programa, e os conceitos de economia circular já mais absorvidos e incorporados, melhor dizendo. A Holanda é outro país que é muito forte. E tanto a Holanda como a Finlândia têm procurado difundir isso. Eles vão estar... A Holanda, o Ministério da Indústria da Holanda vai estar participando do nosso... O governo da Holanda vai estar participando do nosso fórum aqui em maio. A Finlândia já é o nosso parceiro, né? Já participa, mas mesmo assim vai ter participação de entidades finlandesas. E eu, recentemente, foi em outubro, eu fui num evento da ONU, que foi em Bogotá, um pouquinho antes
da Conferência de Biodiversidade de Cali, uma semana antes. Tanto que, como eu vivo nesse meio, muita gente falou, estava voltando da Colômbia, como é que foi Cali? Não, eu não fui, eu fui uma semana antes. Mas teve um evento que é criado pela Comissão Latino-Americana, não, Coalizão Latino-Americana de Economia Circular, que é uma iniciativa da ONU, do PNUMA, né? Da Agência de Meio Ambiente da ONU, e que congrega países da América Latina e Caribe que tenham iniciativas de economia circular e que estejam interessados em trocar ideias e promover essa agenda de uma forma maior. Eu fiquei surpreso que Guatemala, Colômbia, Costa Rica, Peru, Uruguai, o Chile, eu diria, o Chile, nessa agenda de sustentabilidade, o Chile, de todos os que eu conheço, é o mais avançado na América Latina, né? Mas o Brasil é mais ou menos, sabe, você é muito menina, mas quando o Pelé entrava em campo, se ele estava contundido, ia jogar só meio campo. Quando ele entrava em campo, muda o jogo, porque o Pelé entrou em campo. O Brasil entrando em campo mais fortemente, ele passa na frente de todos eles por causa do ativo que o Brasil tem e da escala que o Brasil tem. Mas o Chile está muito bem. Que ativo é esse? O ativo de natureza, né? Nós temos aqui biodiversidade em profusão, talvez a maior biodiversidade do mundo. Quantidade de biodiversidade. Nós temos florestas, né? Biomas importantes. Não é só a Amazônia, né? Nós temos Cerrado, super importante. Nós temos a Mata Atlântica, por mais que o que sobrou da Mata Atlântica, histórica, tal, mas nós temos que viver o que tem. Eu não posso voltar para a Idade da Pedra, até porque tinha que ter uma clava aqui parada do lado dessa cadeira. Não. Mas nós temos o Pantanal, biomas importantes, onde você tem vida, biodiversidades diferentes. Nós temos água em abundância, né? Nós temos sol em abundância, costa com vento, onde a gente pode gerar energias, né? E como que vocês vão participar da COP? A Fiesp participa como da COP? Olha, a Fiesp participa das COPs há muito tempo, bastante tempo. Eu me lembro na Conferência de Copenhague, em 2009, né? A Fiesp foi com uma delegação grande para lá, mas isso já é passado, né? Em 2012, que era a Rio+20, porque a Rio 92 foi ali que foi assinado o acordo, né, da Convenção do Clima entre os países, teve um evento importante, né, para retomar e revisitar, que foi a Rio+20. Não era uma COP, mas era um evento da mesma natureza. A Fiesp não só estava lá, como ela teve uma iniciativa, criou um espaço chamado Humanidades, que foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi. Ela fez em cima da pedra ali no final de Copacabana, onde tem o forte de Copacabana, ela junto com acho que com a Rede Globo e mais a Firjan, no Rio de Janeiro, montaram um edifício tubular, assim, uma coisa provisória, que era para promover atividades e eventos ligados ao clima e a essa agenda. Aquilo foi tão bem aceito por todos, tanto os participantes como a própria cidade, não é? Que aquilo ficou, depois, por 2 meses, permitindo visitação. Enfim, estou só dando um exemplo, mas a Fiesp tem estado em todas as COPs de uma forma muito ativa. No Azerbaijão, por exemplo, a gente esteve lá, eu estava lá, pela Fiesp, a gente participou de alguns eventos paralelos e alguns eventos oficiais falando sobre economia circular, levando a nossa agenda. Para esse ano, nós, junto com a CNI, porque esse Fórum Mundial de Economia Circular é um trabalho conjunto, Fiesp, CNI e a Citra, que é o agente, Fundo de Inovação do governo finlandês. Para esse ano, nós vamos ter uma presença muito relevante e nós estamos pretendendo levar um produto também fruto do próprio Fórum de Economia Circular para a agenda da COP. E a gente está construindo isso, e também com diálogos com o próprio grupo que está organizando a COP, com o embaixador Corrêa do Lago, a gente tem reuniões e conversas. Tem uma certa crítica e preocupação de que o governo está atrasado em relação à organização da COP, falta infraestrutura em Belém, falta hotel,
E não só a infraestrutura, mas também aos debates. A figura do champion ainda não foi definida. Qual que é a estratégia do Brasil para a COP? Como que você avalia essa preparação do país para a COP? Olha, a estratégia do Brasil para a COP eu não sei, eu não poderia lhe responder, porque eu vejo o governo, né, montando uma estrutura. A COP é um evento de governos, de países, né? Então, o setor privado, ele, a rigor, é um participante, mas como assistência, né, como plateia. Nós não somos agentes, né? Sim. O setor privado tem força, faz advocacy, ajuda muito, inclusive dá força para o governo. Mesmo porque vai ser afetado pelo que for decidido lá, né? Mas se a gente olhar num olhar mais, vamos dizer, de uma sociedade mais evoluída, e não quero nem dizer idealizada, mas daquela que a gente persegue e vai criando, cada vez mais o setor privado influencia o setor público para que as medidas que o setor público tome, elas sejam consistentes com aquilo que o setor privado pode fazer e aquilo que o governo pode ajudar o setor privado, mas para fechar essa conta e que faça sentido para a sociedade. Porque se também for um jogo de vôlei, setor privado e governo, e a sociedade ficar na plateia, não vai funcionar. Não vai funcionar. Mas como que está essa preparação do país para a COP? Olha, eu diria que o país ele está assim, preparado naturalmente para a COP, porque o que o Brasil tem para apresentar é muito. O que o Brasil já tem feito, as empresas, e tem bastante coisa para mostrar. A nossa matriz energética, para virar do avesso, como você quiser, ela é extremamente líder em termos mundiais, né? Os programas das empresas, o programa de combustível para a aviação é importantíssimo. O Brasil é líder nesse programa do SAF, do combustível para a aviação. Isso é uma das coisas que a gente espera que a COP processe e que avance. Os projetos, inclusive do governo do Pará, de busca de regeneração de florestas, a gente tem, pelo compromisso, do próprio compromisso da NDC, nós temos lá, vamos recuperar 12 milhões de hectares de florestas devastadas. Que país? Não são todos os países, aliás, muito poucos países têm áreas que podem virar floresta novamente. Isso é de uma riqueza gigantesca. O Brasil tem tudo isso para mostrar. Aí você dizer, a logística da organização, bom, o Brasil teve a felicidade de definir como presidente da COP o embaixador André Aranha Corrêa do Lago, que é um diplomata de primeiríssima qualidade e que conhece o tema, porque foi negociador, em Baku estava lá, mas conhece tudo isso e vai ajudar muito. A secretária, que ficou diretora executiva da COP, a Ana Toni, também é uma pessoa que vinha do Instituto Clima e Sociedade, conhece essa agenda bastante e está com muito desempenho. Na COP de Baku, ela já chamou o setor privado muitas vezes para conversa, está indo muito bem. O Champion, se você perguntar o que você acha, o Champion tem a ver com o setor privado. Nós estamos esperando e torcendo para que seja rápido, né? Quanto mais rápido, melhor. Porque senão é aquele casamento que na última hora a noiva ainda está procurando onde está o buquê e tal. É estressante. As dificuldades de Belém são conhecidas, que a ausência de hotelaria suficiente para uma COP, né? Porque uma COP também é um evento de passagem. Né? Se você falar, não, vamos construir 40 mil vagas de hotel lá, e depois, faz o que com isso? Né? Não vamos repetir modelos de outros países, outros eventos que constroem toda uma infraestrutura e depois aquela infraestrutura fica parada, né? O que eu li é que a questão dos navios estão sendo considerados seriamente e eu acredito porque não é possível que não se tenha consciência das dificuldades que tem e mesmo o ajuste do próprio fluxo da COP, sabe? Algumas reuniões, o espaçamento para não ter tudo concentrado e poder permitir uma acomodação. Vai ter algum improviso? É possível, né? Vai ter algum estresse? Também é possível, mas não é o jeitinho brasileiro que vai resolver, eu acho que essa gente tem que ser profissional nessas questões, mas ainda temos tempo, Obrigada, Calil, por vir participar aqui dessa conversa de Estadão rumo à COP30. Obrigada a quem acompanhou a nossa conversa hoje. Na semana que vem tem
uma nova entrevista aí para debater como que o setor privado está vendo a preparação para a COP30.